problemas. Tem uma tela escura aqui na minha frente, às vezes aparece o nome, às vezes aparece a foto de vocês. Então, às vezes, a gente fica meio perdido aqui, porque não sabe até que ponto o computador está permitindo que a gente vá até o outro lado. Eu sei que nós já estamos em dezembro, vocês praticamente já estão se sentindo de férias, mas eu me sinto na obrigação também de terminar a matéria. Então, pelo menos, eu tentarei seguir até talvez a próxima aula, e talvez a nossa última aula seja na semana que vem, na quinta-feira, dia 10, com o encerramento do semestre, porque eu também vou precisar de uma semana para a leitura dos seus trabalhos e fechamento de notas. Tudo bem? Na aula de hoje, aliás, bom dia a todas, bom dia a todos. Vamos hoje dar seguimento à nossa aula de Direito Administrativo. A matéria é Contratos Administrativos em Espécie. Nós já tratamos até a aula passada dos contratos especificados ou pelo menos previstos na Lei Geral de Licitações de Contratos Administrativos, que é a Lei número 8.666 de 1993. E hoje nós vamos tratar de 3 contratos administrativos que são os previstos na Lei 8.987, 8.987, de 1995. Eu não vou perguntar onde vocês estavam em 95, porque eu tenho medo de ouvir a resposta. Em 1995, eu estava na faculdade. Bom, aliás, desculpe, em 1995 eu tinha saído da faculdade, foi bom. É o problema da idade, né? Lá passa, mas tudo bem, graças a Deus por isso. Vamos lá. O contrato administrativo de concessão está previsto na Lei 8.987 e há 3 previsões ali. Se vocês puderem abrir a Lei 8.987, podem procurar no site da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, do Senado. Eu costumo abrir o site escrito Planalto, que vem é um site da Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, e é um bom repositório da legislação. A legislação costuma estar atualizada nesse site. E lá está dizendo assim, Lei 8.987, artigo 1º, as concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos regem-se pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por essa lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Ou seja, para haver uma concessão de serviço público, para haver uma concessão de obra pública, para haver uma permissão de serviço, é necessário lembrar que esses contratos administrativos, para conceder a prestação de serviços ou a realização de serviços que precedem obras públicas, e as permissões eles precisam ser feitos com base em contrato administrativo escrito. Essa é a previsão do artigo 1º desta lei, que nada mais faz do que confirmar o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e confirmar o artigo 3º da Lei 8.666. Contratos administrativos devem ser assinados entre a administração pública e o particular que prestará um serviço público na modalidade de concessão ou prestará um serviço público na modalidade de permissão. O artigo 175 da Constituição fala do dever do Estado de prestar serviços por si ou por terceiros. Se ele presta serviço por si, não há necessidade de ele fazer um contrato consigo próprio, não faz sentido algum. Um órgão público será designado para realizar a prestação de determinado serviço. Porém, caso haja um interesse público de que aquele serviço seja realizado por um particular, esse particular somente poderá realizar tal prestação de serviço mediante a assinatura de um contrato administrativo de concessão ou um contrato administrativo de permissão. Este contrato, para ser assinado, deve ser previsto, tanto o procedimento para assinatura deste contrato, quanto as condições para se chegar até a pessoa que realizará a assinatura deste contrato com a administração pública, tem previsão nesta lei e também na Lei 8.666. Parágrafo único. Questão, acho que vocês podem ler depois, não vou me preocupar com isso, mas o mais importante são as definições previstas no artigo 2º desta lei.
Artigo 2º, inciso 1º. Já que nós estamos falando de um contrato de concessão, nós temos quem concede e quem recebe a concessão. Quem concede, pelo inciso 1º do artigo 2º, é o poder concedente, ou seja, as entidades políticas da federação, União, Estado, Distrito Federal ou município. E, claro, se o serviço público é um serviço municipal, competente é aquele município que vai realizar a concessão ou permissão do contrato. Uma coisa importante, esta lei fala tanto de concessão quanto de permissão. Então, quando a gente fala poder concedente, nós estamos pensando na concessão do serviço público e não na permissão do serviço público. Mas como a lei não faz muita diferença, não faz distinção nesse ponto, nada impede que vocês vejam por aí contratos administrativos falando que o poder concedente assinou um contrato de permissão com um particular. Embora o poder concedente seja desculpa, o celular estava tocando. Embora o poder concedente se refira à concessão do serviço público, é possível entender poder concedente como a entidade pública que realiza a permissão do serviço público. Inciso 2º, definição do que seja esta concessão ou do que virá a ser o serviço público realizado por particular nos termos desta lei. A concessão de serviço público é a delegação, ou seja, o poder público delega a um terceiro, ou o poder concedente, União, Estado, Distrito Federal, Município, delega a um particular, mediante licitação, sempre na modalidade de concorrência, a uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Este inciso 1º nos dá algumas informações muito importantes. Primeiro, o poder público pode, quando quiser, quando entender assim, está autorizado por esta lei a realizar a concessão de serviço público, ou seja, nada impede, ou melhor dizendo, nada impede que haja um pedido da administração pública ao legislativo para que haja a concessão de um serviço público. Havendo essa autorização na forma desta lei, haverá a criação, haverá a edição de um edital convocando interessados para participar da licitação na modalidade de concorrência. Não existe, eu não me lembro agora de nenhuma legislação posterior a essa autorizando que a concessão de serviço público seja realizada mediante leilão, mediante pregão. Mas eu não sei se realizar, como a gente já conversou a respeito do princípio de eficiência em outras oportunidades, eu tenho dúvidas se a realização de um edital na modalidade pregão ou na modalidade leilão seria considerada uma ilegalidade ou uma nulidade insanável. Eu creio que o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, ao final, consideraria que a modalidade de licitação mais interessante ao poder público poderia ser realizada em substituição à modalidade de concorrência. Mas isso é uma discussão para a segunda fase de concursos e de exames de OAB, isso é uma discussão para a pós-graduação. Na prova objetiva estará escrito que a modalidade de concorrência é a modalidade devida para a realização de licitação pública para conceder serviço público a particulares. Outra coisa interessantíssima com relação a esse artigo é que não se aceita empresários individuais. Deve ser uma pessoa jurídica ou um grupo, consórcio de empresas, e que pela licitação fique constatado que possui capacidade técnica e operacional para desempenhar a prestação de serviço. E agora, algo importantíssimo, por sua conta e risco, o que significa que, em tese, eu estou dizendo em tese porque a gente vai conversar mais para frente e vai ver que isso acaba mudando um pouquinho, o poder público, ao transferir o dever de prestação de serviço público à concessionária, ou seja, o serviço é delegado do poder público para o particular, e esse empresário, essa sociedade empresária, prestará o serviço público de modo que o Estado não arcará com absolutamente nenhum custo e nenhum risco do negócio será assumido a partir daquele momento pelo poder público. Quando fala por sua conta e risco, significa
a concessionária de serviço público, a pessoa que ganhou a licitação e passa a prestar serviço a partir daquele momento, poderá explorar aquela atividade em termos econômicos e cobrar a prestação de serviço por meio da aplicação de preços públicos ou aplicação de tarifa dos usuários, ou seja, quem utilizar uma rodovia concedida deverá pagar pedágio para a concessionária. Quem utilizar do serviço de fornecimento de energia elétrica deverá pagar tarifa para a fornecedora de energia elétrica. Quem quem quiser água e esgoto num serviço concedido deverá pagar a prestadora de serviço. Uma coisa importante, tempos atrás, isso acontece em muitos lugares, era muito comum em relação ao fornecimento de energia e ainda é comum em relação ao fornecimento de água, a concessionária de serviço público, às vezes, ou na maioria das vezes, não é uma entidade, uma sociedade empresária propriamente dita, vinda do mercado. Muitas vezes há uma entidade, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista criada mediante autorização legislativa, faz parte da administração pública indireta e exerce essa atividade mediante outorga da prestação de serviço para ela. Quando se fala de concessão de serviço público, nós estamos falando da entrega da delegação desse serviço para particulares que nunca tiveram relação com a entidade privada. Desde que houve a desestatização das prestadoras de fornecimento de energia elétrica, aquele sistema Telebrás, que eram todas sociedades de economia mista pertencentes que faziam parte da administração pública indireta da administração pública federal, houve a desestatização ou privatização, elas se transformaram em entidades privadas com a venda do poder de controle destas sociedades de economia mista, iniciativa privada, e aquelas entidades que antes recebiam a outorga da prestação de serviço passaram a ser entendidas como concessionárias de serviço público. E esse inciso 2º do artigo 2º da lei fala que o contrato administrativo deve ser realizado por prazo determinado. Não se trata aqui de prestação por prazo determinado de 5 anos, que é o limite máximo da Lei 8.666, mas aqui nós estamos falando de contratos administrativos de longo prazo. Os contratos de concessão de rodovia, os contratos de concessão de fornecimento de energia elétrica, eles costumam ter mais de 20 anos de contrato, ou de prazo contratual, e que acaba sendo um prazo extremamente longo e, em algumas vezes, talvez até longo demais. Mas, de qualquer forma, a previsão legal é essa, não cabe aqui eu ficar fazendo juízo de valor. Inciso 3º, por favor, lá no artigo 1º, não sei se vocês estão acompanhando a lei, está dizendo assim, as concessões de serviços públicos e de obras públicas, e dá a entender que a obra pública foi concedida. Na verdade, o inciso 2º do artigo 2º dá o nome completo desse contrato. Nós estamos falando de uma de serviço público precedida da execução de obra. Não existe concessão da obra pública. Na verdade, nós estamos fazendo um contrato complexo. No caso da concessão de serviço público, o serviço já é prestado, já há uma prestação de serviço pelo Estado, e aquela prestação é interrompida pelo Estado e passa a ser realizada pela estrutura de uma pessoa jurídica, uma concessionária de serviço público, pessoa jurídica de direito privado. No caso de uma concessão de serviço público precedida de execução de obra pública, trata-se de um contrato complexo em que é preciso realizar uma obra, é preciso que haja uma empreitada, no sentido de que uma obra seja realizada, seja construída, seja implementada, e após a implementação desta obra, haverá a concessão do serviço público a partir daquela obra. O exemplo mais óbvio que existe, não dá para conceder a prestação de serviço de manutenção de uma rodovia ou de uma manutenção de ponte antes de construir a rodovia ou antes de construir a ponte. Então, seria um contrato que é feita uma licitação pública e que é mais ou menos o seguinte: a empresa que construir a ponte, depois que a ponte estiver construída, ela terá o direito de, por um determinado prazo, cobrar pedágio das pessoas que passarem por esta ponte. No Brasil, vamos ler o inciso primeiro.
Inciso terceiro. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. Construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público. E essa execução, essa implementação vai ser delegada pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para sua realização, por conta e risco, exatamente como no inciso anterior, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. É mais ou menos o seguinte: olha, quem vier construir a obra aqui, depois vai poder cobrar pedágio, e esse pedágio, com um determinado prazo, vai ser suficiente para recuperar o investimento e ainda ter lucro. Mas vamos falar duas coisas aqui, antes de fazer um juízo de valor. O primeiro ponto, talvez o mais interessante, é que este inciso terceiro, ele não é muito visto por aí. No Brasil, nós temos o costume de haver uma licitação, na forma da Lei 8666, para que se realize a obra, ou seja, o governo contrata uma empreiteira para fazer a obra, e depois que a obra está pronta, o governo vai fazer uma nova licitação para conceder à iniciativa privada a possibilidade de realizar a delegação do serviço público. Esse artigo 2º, inciso 3º, é uma tentativa prevista em lei de fazer a licitação de uma vez só, em que se vence a empreiteira que vai realizar a obra e o governo não vai pagar nada para aquela obra ser realizada, porque, por conta e risco da concessionária, depois que a obra estiver pronta, ela vai poder explorar aquela obra mediante a cobrança de tarifa de preço público dos usuários, dos cidadãos que vierem a utilizar aquela obra ou aquele serviço decorrente da obra. Eu vou fazer uma explicação meio vamos dizer assim, vou fazer uma dramatização. Tá? Dizem que lá na África, quando o sol se levanta, a zebra mais fraca sabe que vai ter que correr mais rápido que o leão mais forte. Isso é uma expressão que a gente vê em filme, que a gente vê por aí, e que significa o seguinte: o leão, ainda que seja muito mais forte que uma zebra muito forte, ele não vai arriscar lutar contra uma zebra forte, não vai arriscar lutar contra, ele não vai arriscar gastar energia demais ou até arriscar se machucar numa caçada. Ele vai se utilizar dos meios de todos os meios possíveis para que a caçada dele seja a mais rápida, a mais simples, a mais eficiente. Ele não vai querer brigar, ele não vai querer lutar, ele não vai chamar a manada inteira para briga, ele vai cercar uns animais mais frágeis que ele tem condição de abater com rapidez, com facilidade, porque isso é gasto de energia e isso é risco também até dele sofrer uma patada e não sobreviver ou não conseguir mais não conseguir mais viver lá na savana. Por que eu estou dizendo isso? Porque no mercado as coisas são mais ou menos assim. Ninguém que possui uma empresa vai arriscar além de um determinado limite. Nenhuma empresa se apresenta para realizar uma obra cujo retorno do investimento é no longuíssimo prazo. No caso da concessão de serviço público, assim que a concessão é realizada, a empresa já começa a receber remuneração pela prestação do serviço, ou seja, assinou o contrato de concessão de serviço público, no dia seguinte já está tendo faturamento. Agora, se você vai fazer uma concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, significa que a empresa ficará um bom tempo realizando a obra pública até que essa obra pública fique pronta. Depois que essa obra pública ficar pronta, e durante todo esse período o poder público não pagou absolutamente nada para a empresa, ou seja, houve um período em que houve gasto, houve investimento, houve mobilização de maquinário, de empregados, de serviços, etc., mas durante esse tempo todo não houve retorno algum do investimento, e quando a obra finalmente termina, aí sim vai se começar a receber
pagamento pela prestação do serviço decorrente daquela obra, se houver pessoas que usem aquele serviço. No caso de uma concessão de serviço público, já existem cidadãos contando com aquele serviço público. No caso de uma obra que vai ser realizada para depois se cobrar pelo serviço decorrente daquela obra, não havia nenhuma pessoa que era beneficiada, não havia, entre aspas, assim, não havia clientela formada, não há clientela formada ainda numa obra que vai começar a ser explorada depois que ela terminar de ser implementada. Ou seja, para que um empresário entre numa licitação pela qual ele, sem receber absolutamente nada, vai ficar 1 ano ou 2 anos construindo uma rodovia, construindo uma ponte, e só depois que essa obra é construída, ele vai poder cobrar pedágio, e nunca houve até aquele momento aquela obra, então nunca houve, entre aspas, clientela para remunerar o empresário por aquele serviço, e ele não vai arriscar investir tempo e dinheiro em algo cujo retorno é tão incerto. De modo que esse inciso terceiro, se vocês puderem dar um Google aí, se vocês puderem fazer uma busca na internet, colhem aí a concessão de serviço público precedida de execução de obra pública e vejam se vocês encontram no Brasil alguma licitação que foi vencida e que a pessoa, que o vencedor da licitação realizou a obra para só depois receber valores decorrentes da exploração dessa obra ou desse serviço decorrente da obra. Eu acho que vocês não vão encontrar. Ainda mais porque, posteriormente, no Brasil, houve a criação, houve a edição da lei da parceria público-privada, e nessa lei, que nada mais é que uma nova modalidade de concessão administrativa, existem 2 modalidades de parceria público-privada, e essas 2 modalidades em que há uma repartição dos riscos do negócio entre a empresa concessionária e o Estado, ela nada mais é a parceria público-privada que uma modalidade mais benéfica ao empresário, que esse artigo 2º, inciso 3º da Lei 8.987. Ou seja, a parceria público-privada foi criada simplesmente como uma forma de permitir que haja a concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, mas numa situação em que o governo consiga ou participe de modo a arcar com parte dos riscos desse negócio, permitindo que haja empresários interessados na realização da parceria ou da concessão. A parceria público-privada nada mais é que uma modalidade de contrato administrativo pelo qual se delega à entidade privada a prerrogativa de explorar serviços públicos. Eu vou dar um exemplo, eu não gosto muito dele, mas é possível pensar assim. Vamos imaginar que o governo federal ou o governo de Minas Gerais, começou lá, resolva abrir um edital de licitação para saber quem é que vai ser a empresa que vai construir um presídio, e após a construção daquele presídio, a própria empresa que construiu o presídio vai administrar aquela instalação. Ou seja, o presídio não existe ainda, e vai demorar um tempo para aquele presídio ser construído, e só depois que o presídio for construído, vai haver ingresso de detentos naquela instalação penitenciária, e só depois que começar a haver detentos ali, o governo vai arcar com os custos relativos à custódia dos detentos naquele local. Ou seja, primeiro precisa construir o prédio, primeiro precisa construir a instalação para depois se remunerar a administradora do presídio pelos serviços de custódia dos detentos ou dos reclusos. Veja, esse custo, ele no longo prazo remunera a empresa, mas ela fica com o caixa muito prejudicado durante todo o tempo de construção. Então, em vez de haver a concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, utiliza-se a lei da parceria público-privada, pelo qual o poder público, de uma determinada forma, contribui com vamos usar um termo mais adequado, os riscos do negócio, os custos do desenvolvimento empresarial são assumidos parcialmente
pelo poder público, de modo que a execução do trabalho seja mais interessante do ponto de vista empresarial. Nós vamos tratar disso na Lei de Parceria Público-Privada, mas eu queria que vocês anotassem no roteiro, que ainda o meu não abriu, estou apenas com a legislação aberta. Está determinado, não está escrito em lugar nenhum, mas no roteiro vocês coloquem que esse artigo 2º, inciso 3º, acabou sendo tacitamente revogado ou, se preferirem, derrogado pela Lei de Parceria Público-Privada. Os empresários ou aceitam entrar numa parceria público-privada, ou o governo primeiro realiza a concessão de serviço público por meio da licitação 8666, depois de construído, realiza uma concessão de serviço público pela qual aquela instalação, aquela obra construída e já paga pelo governo, será concedida à iniciativa privada para realização de serviço público de maneira delegada e com o pagamento do serviço pelo particular. Ok? Inciso 4º desta lei, permissão de serviço público. Eu vou ler aqui o inciso 4º, depois eu faço alguns comentários. É a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Bom, como falei agora há pouco para vocês, a permissão também é realizada, mediante licitação, ela é feita pelo poder concedente, podia ser pelo poder permitente, né? Mas o termo técnico aqui é concedente. A permissão está lá no artigo 20, o artigo 40 da lei, é um contrato administrativo. Então, tem que tomar cuidado, porque permissão também é um nome que se dá a um ato administrativo unilateral precário. Lá na teoria dos atos administrativos, existem atos administrativos precários de permissão de serviço público, são discricionários, são precários, são realizados pela autoridade pública mediante ou de ofício ou na forma de um ato negocial, ou seja, na forma de um ato que o particular requer a permissão ao poder público, por exemplo, para instalar uma banca de jornal na calçada, num bem de uso comum do povo do município. Aqui, a permissão é um contrato administrativo. E esse contrato, ele é assinado, aqui está dizendo, a título precário, mediante licitação em qualquer modalidade de prestação de serviços públicos, o permissionário do serviço público pode tanto ser uma pessoa física ou jurídica, mas se for uma pessoa física, um empresário individual, também deve demonstrar capacidade para o seu desempenho e também por sua conta e risco. Aqui também cabem algumas considerações. A primeira é que a permissão de serviço público tem, bom, já vi vários textos de doutrina e os autores gostam muito de falar, vamos ver as diferenças que existem, as distinções entre a concessão e a permissão. Ambas são delegações de serviço público. Então, o serviço público pode ser delegado pela concessão e pode ser delegado pela permissão. Se for delegado pela concessão, tem que ser mediante uma licitação na modalidade de concorrência, sempre é uma pessoa jurídica e o prazo do contrato é determinado. Aqui na permissão do serviço público, existe a delegação, o contrato não é por prazo determinado, mas é a título precário, ou seja, mesmo que o contrato administrativo tenha previsão, ele pode ser cancelado, ele pode ser terminado a qualquer momento pela administração pública, porque está dizendo aqui que o contrato será assinado a título precário, ou seja, a qualquer momento o permissionário do serviço público poderá receber uma carta dizendo, olha, daqui a 30 dias nós não queremos mais o seu serviço aqui, passar bem. Ou seja, nós estamos falando de uma prestação de serviço público, nós estamos falando do artigo 175, nós estamos falando de serviços que, por serem públicos, eles têm o dever de universalização, eles têm o dever de realização pelo poder público, eles têm o dever de serem ininterruptos, porque os cidadãos, eles têm seus direitos realizados, eles têm os seus direitos, os direitos dos cidadãos se tornam palpáveis na medida em que serviços públicos são prestados. E aqui nós estamos falando de serviços públicos, exatamente como os serviços públicos têm por característica a obrigatoriedade da sua prestação,
o dever de sua universalização e o dever de serem ininterruptos. E aqui nós estamos falando que a permissão de serviço público pode ser delegado a título precário. Nós vamos, parece contraditório, e cá entre nós eu acho contraditório pra caramba, tá? Um empresário pode ser individual ou pessoa jurídica, e por sua conta e risco ele vai prestar o serviço público na modalidade de permissão. Os autores dizem que a diferença é que o contrato aqui é a título precário, a assinatura do contrato se dá por licitação em qualquer modalidade licitatória, não precisa ser concorrência, porque concorrência está escrito lá porque é só para concessão, quer dizer, a concessão deve ser sempre concorrência, a permissão pode ser por concorrência, mas pode ser por outra modalidade licitatória. Lá na concessão tem sempre que ser pessoa jurídica, na permissão pode ser pessoa física, e essas seriam as distinções fundamentais entre os dois, segundo a letra fria da lei, ou segundo o texto literal de lei federal. Bom, vamos acabar com essas distinções. Primeiro, a concessão está dizendo lá que ela vai ser uma prestação de serviço público mediante licitação na modalidade de concorrência, e a permissão de serviço público diz que pode ser qualquer modalidade licitatória. Bom, nós já aprendemos isso em aulas passadas, e eu não sei, eu tenho dúvidas, para não dizer que eu acho que vai acontecer desse jeito. O poder público não sofreria nenhuma ação judicial, não haveria nenhuma ordem judicial, nenhuma ordem do Tribunal de Contas, a meu ver, se houvesse a concessão de serviço público mediante a modalidade licitatória de pregão ou mediante modalidade licitatória de leilão. Embora a lei seja expressa e que tem que ser modalidade de concorrência, o princípio da estrita legalidade não significa que nós devemos entender a lei em seu texto literal. Talvez não seja o caso aqui também, ainda mais porque os atos da administração pública somente podem ser declarados nulos em caso de dano ao interesse público, ou dano ao erário, ou dano a particulares. Não existe nenhum dano a nenhum interesse público, a nenhum particular, a nenhum erário, se a modalidade escolhida for pregão ou leilão. Porque, veja, é uma modalidade que permite à administração pública auferir ganhos maiores numa licitação do que na modalidade de concorrência, sem prejuízo algum da verificação da habilitação e qualificação técnica da pessoa que será adjudicada. Então, não houve perda, não houve dano, não há problema nenhum, apesar de estar escrito na modalidade de concorrência, que se faça numa outra modalidade. Ou seja, como não há no Brasil nulidade sem dano, pari nullité sans griffe, como o STJ gosta muito de lembrar essa expressão francesa, eu não vejo diferença neste ponto após o entendimento jurisprudencial e o entendimento da controladoria a respeito do interesse público, que é muito maior numa modalidade licitatória que dê mais recursos para a administração pública do que a concorrência. Então, não há diferença entre a concessão e a permissão no que se refere à modalidade licitatória, que é livre na permissão e teria que ser só a concorrência na concessão. Aí fala que a pessoa física pode ser, o empresário individual pode ser o permissionário de serviço público, pode haver uma pessoa física permissionária de serviço público, de concessão de serviço público. Bom, a administração pública na modalidade de concorrência, ela realmente vai impedir na qualificação que uma pessoa física se apresente. Mas, bom, embora haja essa distinção, isso não é muito, assim, na prática, eu não conheço muitos empresários individuais que explorem serviços públicos com o próprio patrimônio. Desde que é muito complicado na atividade empresarial haver alguém que não utilize da separação patrimonial da pessoa jurídica. Ainda que o empresário individual queira exercer atividade de maneira individual, é muito provável que ele se utilize da modalidade de EIRELI, empresa individual, ou seja, que haja separação de patrimônio para que o risco do negócio não interfira
na estrutura patrimonial, familiar ou pessoal dele. Então, veja, isso aqui acaba sendo uma distinção meramente de discussão de o que está escrito num artigo e está escrito no outro, porque na prática a possibilidade de você encontrar um empresário individual que realize a permissão em nome próprio e não por meio de uma pessoa jurídica que ele administre, que ele dirija, é muito improvável. Bom, em qualquer caso, o vencedor tem que demonstrar capacidade técnica e operacional para o desempenho por sua conta e risco. Puxa vida, mas na concessão, o prazo é determinado e na permissão, o prazo, ainda que você coloque prazo no contrato, o contrato pode ser rescindido a qualquer tempo, ou seja, é um contrato a título precário. Bom, qual é a distinção aqui? Eu acho que é justamente essa questão que é fundamental. Quando se faz um contrato de concessão, entende-se que o prazo deve ser determinado por dever de investimentos no contrato. Quando se há um contrato de concessão, entende-se pelo dever de universalização, pelo dever do serviço ser ininterrupto, pelo dever do serviço sempre ser aumentado e melhorado, que haja investimentos constantes na execução do serviço, na realização de infraestrutura necessária à qualidade cada vez mais elevada da prestação de serviço, e isso impõe que o prazo seja determinado para que o concessionário tenha condição de estender ao longo do tempo os investimentos e conseguir, no longo prazo, o retorno desse investimento. Ou seja, o prazo determinado é fundamental para que, em caso do poder público cancelar o contrato por qualquer motivo, e ele tem a possibilidade, por exemplo, de encampar o serviço, ou seja, o serviço era prestado por um particular e, num determinado momento, o poder público, a administração pública, decide que ele próprio realizará o serviço. Vou dar um exemplo completamente doido hoje, mas, sei lá, daqui a alguns anos, pode-se imaginar alguma coisa assim. Vamos imaginar que para prestar serviço público de telefonia, hoje nós precisamos de uma estrutura muito grande, mas com o avanço tecnológico, daqui a uns 10 anos, talvez um único equipamento do tamanho de um celular conectado à internet seja suficiente para comandar toda a prestação de serviço de telefonia no Brasil. Aí, por que o poder público concederia a uma concessionária de serviço de telefonia a prestação de serviço público se ele próprio, com tão pouco recursos e com tão pouco esforço e com inteligência artificial muito bem montada e já estruturada, ele conseguiria prestar o serviço? Não faz sentido prestar o serviço por uma concessionária num valor tão caro. O poder público faz isso, ele encampa o serviço. Só que ele assinou no passado um contrato por prazo determinado, e se o contrato for terminado antes do tempo, há o dever de indenizar a concessionária pelo tempo remanescente que ela teria direito à execução daquele contrato. O permissionário do serviço público não possui essa possibilidade, ele não tem esse direito. O contrato a título precário, ele pode ser encerrado a qualquer momento, o que significa que o permissionário de serviço público, ele, para assinar um contrato desse, ele não possui o dever de investimento no serviço. Se o contrato é título precário, não faz nenhum sentido ao prestador de serviços realizar investimentos, realizar execução por dinheiro na prestação de serviço, porque o investimento que ele coloca hoje, talvez amanhã o contrato seja cancelado pelo poder público e ele vai perder esse investimento, porque o contrato é título precário, não há possibilidade de recuperação no longo prazo deste valor, porque, afinal de contas, com o término do contrato, não há dever de indenização da administração pública ao permissionário do serviço público. Eu, particularmente, só conheço um serviço público delegado por permissão. Se vocês puderem ir na barra de busca aí da internet e procurar contratos de permissão, eu creio que vocês vão encontrar exclusivamente os contratos de permissão de transporte público urbano, ou seja, as empresas de ônibus, elas assinam contratos de permissão
pelos quais as empresas não têm o dever de melhorar a condição dos ônibus, porque na medida que ela realiza a renovação dos ônibus, e pelo prazo do contrato ser título precário, há o risco de, sei lá, renova a frota, no dia seguinte gasta uma bela grana para renovar a frota, colocar ônibus novos para a população se utilizar de serviços mais confortáveis, mais eficientes, mais adequados de serviço público. No dia seguinte, troca a administração pública ou troca o secretário de transporte, o contrato de permissão é cancelado e uma nova licitação é feita para outra empresa vencer e ganhar. Veja, existe esse risco no contrato de permissão de serviço público. Nós temos no transporte público intermunicipal e no transporte público interestadual concessão de linhas, ou seja, são contratos por prazo determinado, e nesses contratos de linha de transporte interurbano e interestadual, existe o dever de renovação de frota. As concessões de serviço público de transporte intermunicipal e interestadual possuem nos contratos o dever de renovação da frota, ou seja, se você pega um ônibus, se você utiliza de um serviço de transporte de ônibus rodoviário para ir de uma cidade até outra, é muito provável que aquele ônibus tenha que ter no máximo 7 anos de uso ou 10 anos de uso, conforme o contrato administrativo de concessão, porque a renovação da frota, ou seja, a aposentadoria de ônibus velhos e a sua substituição por ônibus novos é uma cláusula contratual daquele contrato de concessão, que não existe no contrato de permissão do serviço público. A propósito do contrato de permissão do serviço público, é uma outra questão interessante. A previsão ou planejamento do transporte público urbano não é muito bem feito. Nós não temos cálculos precisos sobre quantos ônibus são necessários para o transporte adequado e confortável da população. Nós não temos um planejamento adequado para saber quais os caminhos, quais as rotas dos ônibus que são mais interessantes. Nós não temos, tanto, por exemplo, aqui em Campinas, é uma dificuldade muito difícil você pegar um ônibus de um bairro para o outro, porque esses ônibus circulares, eles não são tantos ônibus assim. A maior parte da frota de ônibus em Campinas, ela anda de maneira radiada, ou seja, elas sempre vão dos bairros para o centro, de modo que as linhas elas são radiadas, elas vão do centro para os bairros e vice-versa, mas não há rotas circulares, não há itinerários que permitem ir de um bairro ao outro. Acaba-se usando o ônibus de modo que a gente está num bairro, tem que ir até o centro para pegar um ônibus para voltar para um outro bairro. E isso acaba sendo muito ineficiente, porque o planejamento é feito no sentido de, puxa vida, como mais gente faz esse caminho, então os ônibus vão ficar nesse sentido. E outras pessoas com outras necessidades acabam não sendo não tendo as suas necessidades satisfeitas nesse sentido. Isso não é algo próprio da cidade de Campinas, onde nós estamos. Isso é algo que é muito comum na maior parte dos municípios, em que não há uma malha, metrópoles, cidades muito densamente povoadas, elas podem contar com uma quantidade muito grande de ônibus para tudo quanto é lado, mas cidades médias, cidades pequenas, têm uma dificuldade muito grande, porque o ônibus, para funcionar, é preciso ter pelo menos um motorista, o ônibus tem que estar com o tanque cheio, ele tem que estar andando, e ele gasta. O ônibus, na medida em que ele se locomove, vamos dizer que ele dá gasto para o empresário permissionário do serviço público. O ideal para ele é que o ônibus estivesse sempre cheio, estivesse sempre lotado e andasse pouco. Mas não é o que acontece. No final das contas, o pagamento da tarifa, pelo menos essa tem sempre sido a alegação, e o
os secretários de planejamento de transporte dos municípios acabam recebendo essa informação e acabam atestando a veracidade dessa informação, é que os empresários de transporte urbano, eles não conseguem se remunerar por sua conta e risco. Eles não conseguem prestar um serviço público de transporte de qualidade, universalizado e ininterrupto, e pelo preço da tarifa, ainda que seja a tarifa mais cara da América Latina, ela é insuficiente para arcar com os custos da manutenção do serviço de transporte público na cidade. De modo que, embora a permissão seja, segundo a lei, por sua conta e risco, é muito comum os municípios pedirem, mediante autorização legislativa, e a Câmara dos Vereadores conceder, autorizar a entrega de subsídios, ou seja, os empresários de serviço público acabam recebendo, além da remuneração pela tarifa paga pelo usuário de transporte, as prefeituras também arcam com valores adicionais à prestação de serviço para que haja a adequada remuneração do empresário do transporte urbano. E com isso nós temos uma situação interessantíssima, né? Embora a permissão de serviço público esteja lá dizendo que o permissionário, o empresário que vai prestar o serviço público de transporte, tem que realizar aquele serviço por sua conta e risco, ele alega que não consegue realizar por sua conta e risco, ele alega prejuízo, e para evitar que o transporte público seja interrompido, o poder público complementa o valor das tarifas com um subsídio, com um fomento adicional para que o serviço seja mantido. E com isso, a permissão de serviço público acaba se aproximando muito de uma parceria público-privada, porque, afinal de contas, o poder público acaba arcando com parte dos custos do empresário. A tarifa é altíssima, e além da tarifa ser altíssima, um valor adicional é pago pelo poder público aos empresários para que o serviço seja mantido. E nós temos até um artigo publicado recentemente a respeito da identidade que existe entre o serviço público de transporte urbano e uma parceria público-privada. Embora não seja um contrato de parceria público-privada, na prática é uma parceria público-privada que acontece, ok? Na modalidade patrocinada. Bom, artigo 3º, todas as concessões e permissões se sujeitam à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, e aí fala com a cooperação dos usuários, ou seja, as ouvidorias e as reclamações dos usuários, dos cidadãos, acabam sendo importantes. A concessão de serviço público precedida ou não de execução de obra será formalizada mediante contrato, e o poder concedente publicará previamente o edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga da concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área ou prazo. É sempre importante o poder público mostrar a finalidade pública da concessão ou da permissão do serviço público. Existe o dever de que a concessão e a permissão terem que realizar uma prestação de serviço adequado, ou seja, existem parâmetros mínimos de qualidade do serviço, e se não houver o atingimento dessas qualificações mínimas, o contrato será rescindido por culpa do concessionário. E ali no parágrafo 1º nós temos uma definição que eu acho muito boa. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação. E esse aqui que eu acho que fica complicado, modicidade das tarifas. Nós temos um problema muito sério com relação a esse princípio aqui. Nós não temos cumprido muito, nós não temos observado nos contratos de concessão de permissão o princípio da modicidade de tarifas. Quem pega carro e paga pedágio, quem em algumas cidades arca com os custos de energia elétrica e de água, e agora vai aumentar ainda a energia elétrica por força de um apagão no Amapá, nós sabemos muito bem que modicidade de tarifas acaba sendo muito mais uma expressão bonita do que efetivamente um princípio efetivo e aplicável nos contratos de concessão e permissão aqui no Brasil.
Vamos lá. Aqui na nossa lei, nós temos os direitos e obrigações dos usuários, temos a política tarifária, nós temos a previsão da licitação, e eu queria falar com vocês do artigo 15 dessa lei, que para nós é interessante. Lá na Lei 8.666, estão estabelecidos os critérios, ou, no termo que se utiliza lá, os tipos de licitação, ou seja, qual o critério objetivo pelo qual o vencedor da licitação venceu a licitação. Ou seja, existe um critério objetivo pelo qual o tipo da licitação, que é exatamente o tipo da licitação que determina o critério pelo qual o vencedor será declarado. Então, está lá no artigo 14. Toda concessão de serviço público precedida de uma execução de obra pública será objeto da prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e igualdade, do julgamento por critérios objetivos, da vinculação ao instrumento convocatório. E artigo 15, no julgamento da licitação, será considerado um dos seguintes critérios. E aí nós vemos que o primeiro critério é o menos utilizado no Brasil: o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. Isso aconteceu, que eu me lembre, apenas na concessão da rodovia Fernão Dias, que liga o município de São Paulo ao município de Belo Horizonte. Quando houve o edital dessa licitação, o critério, tipo de licitação para saber quem seria o vencedor é a empresa que explorasse e conservasse a rodovia e a explorasse mediante a menor tarifa de pedágio. E se vocês derem uma busca, vocês verão que lá na rodovia Fernão Dias nós temos o menor pedágio do estado de São Paulo, porque o critério lá, quando houve a concessão da rodovia, foi o menor valor de tarifa. E venceu uma que, se eu não estou enganado hoje, o valor do pedágio para cada 50 quilômetros rodado, ou seja, há pedágios a cada 50 quilômetros, e um veículo, um automóvel, paga R$2 ou R$2,50 em cada um dos pedágios. No estado de São Paulo, as rodovias elas foram concedidas por um outro critério que não inciso primeiro, nós vamos ver mais para baixo, e o valor do pedágio não entrou no critério da licitação, de modo que nós temos os pedágios mais caros, talvez da galáxia, aqui no estado de São Paulo, porque o critério de licitação foi outro. Inciso segundo, o critério pode ser a maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. Quando o governo do estado de São Paulo realizou licitações públicas aqui de concessão de rodovias estaduais, o critério ou o tipo de licitação aplicado foi justamente este. O poder público, olha, nós temos aqui rodovias que estão com pedágio à época, sei lá, R$4, R$5, R$10, e quem se apresentar aqui para realizar o serviço no nosso lugar, no lugar do Estado, quem for a concessionária, mantém o pedágio, não vou discutir isso, mas vai ter que pagar um determinado valor, entre aspas, a gente chama preço pela outorga, ou seja, quem entregar o maior dinheiro, maior quantidade de dinheiro para o governo do Estado, leva a concessão e não precisa mexer no valor do pedágio. E houve aqui no estado de São Paulo uma situação interessante, que havia duas licitações públicas de rodovias, concessão de conservação de rodovia aqui no estado de São Paulo, e havia a definição de maior oferta, ou seja, preço de outorga. E houve o lançamento pelo governo federal do edital de licitação da conservação da Fernão Dias, pelo inciso primeiro, que era a menor tarifa. E ficou muito feio, em termos políticos, o governo federal conceder a administração de uma rodovia com uma tarifa de pedágio tão baixa, tão menor do que seria o valor da tarifa do pedágio da rodovia objeto de licitação aqui em São Paulo. Tanto que, à época, a licitação de São Paulo foi suspensa e realizada posteriormente. E nada impede que haja, segundo o inciso terceiro, a combinação 2 a 2 dos critérios referidos em seguida, ou seja, nada impede que se fosse, olha, vai ser um conjugado, vai ser um combinado entre menor preço de tarifa e maior valor dado pela outorga da concessão, ou
melhor proposta técnica, ou melhor proposta em razão da combinação de critérios, melhor oferta de pagamento, melhor proposta em razão da combinação dos critérios indicados acima, etc. Ou seja, existe a possibilidade de fazer várias combinações, vários combos, e que esses critérios são todos previstos e poderia ser realizado segundo o melhor interesse público, e não simplesmente a transferência da concessão, para que... Bom, vamos dar um exemplo interessante. Várias empresas de prestação de serviço público, quando chega o final do contrato da concessão, tem interesse que a concessão seja estendida o maior tempo possível. Mas isso não é possível, chega uma hora que o contrato tem que terminar e uma nova licitação deve ser realizada. Nada impede, em determinadas circunstâncias, por exemplo, fornecimento de energia elétrica, por exemplo, ou a concessão de rodovia, que já está bem ampliada, que, sei lá, a rodovia que liga Campinas a São Paulo já tem 4 pistas para ir, 4 pistas para voltar. O ideal, na verdade, deveria até haver uma redução da quantidade de veículos que trafegam por ali, com a instalação de outros modais, por exemplo, a instalação de um trem ligando Campinas a São Paulo. Nada impede que, quando terminar o contrato de concessão dessa rodovia, a próxima empresa a entrar mediante licitação seja aquela que oferecer um menor valor de tarifa, haja vista que os deveres de conservação ou os deveres de investimento em novas instalações já foram realizados, ou seja, a infraestrutura precisa ser mantida, não há necessidade de novos investimentos, motivo pelo qual seria justificável que um novo contrato de licitação fosse feito por um critério de menor tarifa e não pelo critério de maior oferta. Mas essas questões são políticas e não jurídicas, eu não vou tratar mais delas aqui, não. Uma coisa importante sobre o edital está no artigo 18, mas eu não quero tratar disso. Eu acho que se a gente tiver tempo ainda nessa aula, a gente volta para esses artigos, mas eu quero falar do artigo 23, cláusulas essenciais do contrato de concessão, ou seja, é preciso identificar qual é o serviço que será prestado, qual é a área de cobertura desse serviço e qual o prazo da concessão do serviço, inciso 1º do artigo 23. É preciso saber como, quando e quais as condições que o serviço serão prestados. Quais os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros que vão definir se aquele serviço está sendo feito de maneira adequada ou não. Qual é o preço do serviço e os critérios e procedimentos para o reajuste e revisão de tarifas. Tudo isso tem que ser previsto de maneira clara no contrato. Não só isso, mas são 15 incisos considerados cláusulas essenciais e que precisam constar do contrato. Algo que é muito comum ser visto, ser muito discutido, é o que está no artigo 23A da Lei de Concessão. Vamos ler aqui. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil em língua portuguesa, nos termos da Lei 9.307 de 96. É uma questão interessante esta sobre a possibilidade de utilização de arbitragem ou formas não litigiosas de resolução de conflito, mas isso, assim, está escrito que não há o dever do administrador público de incluir isso no contrato, porém, ao menos desde 2005, todos os contratos de concessão prevêem a possibilidade de resolução por meios amigáveis, de forma a ser mais rápido e não entulhar o judiciário com discussões que podem ser muito mais demoradas. De fato, a arbitragem acaba sendo mais rápida e mais eficiente, porque o árbitro que vai realizar a avaliação do contrato costuma ser indicado como o árbitro a ser indicado, geralmente é alguém da área, alguém do ramo, e que tem uma capacidade que une não só o juízo de valor quanto ao contrato, como também a perícia técnica de quem sabe do que se está falando daquele negócio, daquele mercado. Costuma ser
mais rápido, costuma ser mais eficiente do que levar a questão ao judiciário. Eu acho que faltou uma coisa importante. Puxa, pulei e eu queria voltar, gente. Como a gente falou lá na... Eu quero voltar para o artigo 18A. Como a gente falou lá em licitações públicas, na Lei 8666, a modalidade de concorrência, ela possui uma ordem de fases, então é sempre a habilitação, depois a classificação, depois os julgamentos. Ou seja, nós vamos primeiro ver toda a documentação de todos os participantes, depois nós vamos abrir os envelopes para identificar a qualidade, o valor de cada uma das propostas. E o artigo 18A determina que o edital de uma licitação de concessão de serviço público pode prever a inversão da ordem de fases, hipótese em que, primeiro, a gente abre os envelopes para saber quem foi o vencedor em termos de classificação, qual foi a melhor proposta, e aí sim, depois disso, a gente abre o envelope com o documento de habilitação do licitante mais bem classificado. E se por acaso ele não for qualificado tecnicamente nos seus documentos, vai para o segundo mais bem classificado pela proposta, e assim sucessivamente, ok? Então, existe a possibilidade da concorrência ter a ordem de fases invertidas com previsão no edital segundo o artigo 18A, uma inclusão feita em 2005. No nosso roteiro, eu tenho certeza que nós falamos tanto do artigo 18A quanto do artigo 23A, porque são questões que acabam sendo muito candentes nas avaliações de contratos de concessão. Por último, pelo horário, eu acho que a gente vai ficar uma meia hora tratando disso. Eu quero ir lá para o artigo 30... Bom, eu ia falar do 35, mas do 32 ao 34, nós estamos falando de coisas aqui que nós vimos no artigo 58 da Lei 8666. Aqui no artigo 32 ao 34, nós temos a hipótese de intervenção do poder concedente na prestação de serviços concedidos para a concessionária. Ou seja, se a concessionária de serviço público não realizar o serviço de maneira adequada, o poder concedente pode intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação de serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e pertinentes. Lembra que lá no artigo 58, inciso 5º, havia a possibilidade de intervenção e a doutrina considera que aquele inciso 5º acabou sendo tacitamente revogado ou derrogado pelo artigo 32 ao 34, aqui da Lei 8987. Então, o artigo 32 e o artigo 34 acabam substituindo o inciso 5º do artigo 58 como uma cláusula essencial do contrato de concessão. Ou seja, esses artigos aqui são derrogatórios do direito privado, de modo que é autorizado, é imposto, numa situação de serviço público mal executado, que o poder público realize a intervenção. Eu vou dar um exemplo assim, que eu não sei porque eu pensei nesse exemplo, mas vamos imaginar que um determinado estado da federação tem um apagão de serviço de fornecimento de energia elétrica. Você pode dizer que é caso fortuito, que é força maior, você pode dizer qualquer coisa, assim, sei lá, os marcianos vieram para esse estado e interromperam a prestação de serviço. Ainda assim, ao dever do Estado, ao dever do poder concedente de intervir na situação e regularizar a prestação do serviço e cobrar isso da prestadora de serviço, da concessionária, que, caso seja a responsabilidade dela, e caso não seja, bom, lembra, é por conta e risco dela, né? Então, se é por conta e risco dela, isso deve ser muito mais resolvido por ela do que resolvido pelos cidadãos. Quando a prestação de serviço dá lucro, a prestadora de serviço não reclama. Agora, quando dá prejuízo, quando os custos são muito elevados, aí ela reclama, né? Mas isso é da natureza, infelizmente, das pessoas, principalmente quando se trata das pessoas jurídicas, sociedades empresárias. Okay? A intervenção deve ser feita por decreto do poder concedente, que com esse decreto vai identificar a designação do interventor, o prazo de intervenção e os objetivos e limites da medida.
Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. E se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais regulamentares, será declarada sua nulidade. E o procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deve ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. O estado do Amapá ficou, acho que, 20 dias sem fornecimento de energia qualquer antes do governo começar a se movimentar. Já devia ter havido a intervenção há muito tempo. E existe previsão legal disso. Acessada a intervenção, se não for extinta a concessão, porque o processo administrativo, ao final, pode ter natureza de penalidade, pode pode cassar a concessão por culpa da concessionária, a administração do serviço será devolvida à concessionária e precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Eu nunca imaginei, em 12 anos que eu leciono essa matéria aqui na PUC de Campinas, que eu daria um exemplo de intervenção que devesse ter sido realizado e não foi. Isso foi exatamente o que aconteceu ao longo do mês de novembro no estado do Amapá. Deveria ter havido uma intervenção pública na concessão de serviço público daquele estado para que a regularidade da prestação de serviço, para que o serviço fosse reposto o mais rapidamente possível. O planejamento, para quem não lembra, é um princípio da administração pública previsto no artigo 6º e no artigo 7º do Decreto-Lei 200 de 1967, de modo que não há justificativa alguma pela demora na restauração, na recuperação da prestação desse serviço, e sem energia elétrica é meio complicado sobreviver na atual realidade. Eu sei que por muitos anos, por séculos, por milênio, o homem viveu sem energia elétrica, mas na atual estrutura social que nós temos é meio impensável viver sem a prestação desse serviço, que passou a ser essencial. Ok? Artigo 35, e aqui acho que a gente vai ficar no artigo 35 até o final dessa aula. Extinção da concessão. A concessão de serviço público, ela termina, o contrato é terminado por 6 formas. A primeira e a última são meio, assim, entre aspas, contratuais, não tem muito a ver com o direito administrativo, mas são formas de extinguir o contrato, então estão previstas aqui no artigo 35. Então, o inciso primeiro, o contrato é extinto quando chega o fim do prazo do contrato, ou seja, se tem um contrato por prazo determinado, ou se tem um contrato a título precário de permissão, quando o poder público fala assim, olha, o contrato era de 20 anos, estamos aqui no 20º aniversário do contrato. O contrato terminou, extinguiu o contrato. Ou quando o contrato é feito a título precário de permissão, o poder público informa que daqui a 30 dias o contrato terminar. Ou seja, operou-se o artigo 35, inciso 1º, quando chega o termo do contrato, acabou. Inciso 6º, falência ou extinção da concessionária ou falecimento ou incapacidade do empresário individual. Também é meio óbvio. A falência extingue a personalidade jurídica da pessoa jurídica, de modo que não há que se falar em contrato a se continuar com um sujeito de direito à massa falida que não tem capacidade de exercício de atuação. A função da massa falida é arrecadar os seus bens para pagar os seus credores. Então, não há possibilidade de uma massa falida, ou não há como uma massa falida manter a prestação de um serviço público. Deve-se com a falência ou com a extinção da empresa concessionária, com a extinção de uma das partes, não há contrato possível, certo? Então, nessas duas situações, são contratuais, nós sabemos disso tudo com base na teoria geral dos contratos e com base no Código Civil, não precisamos nos lembrar do inciso 5º e do inciso 6º. Nós podemos ficar, então, com as 4 intermediárias. Vamos lá. Inciso 2º, o contrato de concessão se extingue por incampação. Inciso 3º, por caducidade. Inciso 4º, por rescisão. E inciso 5º, por nulidade do contrato. O inciso 5º
nulidade do contrato, nós já vimos isso inúmeras vezes ao longo do nosso curso de Direito Administrativo. Toda identificação de nulidade, ela causa a extinção dos efeitos ex tunc. Para que a nulidade seja declarada, é preciso a identificação de um dano e o problema deve ser considerado insanável. E a existência do dano é que determina, que impõe a nulidade com extinção dos efeitos ex tunc. O contrato deve ser extinto quando declarado nulo de pleno direito. Nós já sabemos disso. Vamos ficar, então, nos três termos que são inéditos para nós aqui no nosso curso. O inciso 2º fala da encampação, e a previsão da encampação está no artigo 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização, na forma do artigo anterior. A encampação é simplesmente a decisão discricionária da administração pública de retomar a prestação dos serviços sem qualquer culpa da concessionária. O contrato, por ser por prazo determinado, ele impõe ao poder público, em caso de encampação, o dever de indenizar o concessionário pelo tempo que falta para a realização do término do contrato. De modo que, para que haja encampação, é preciso que haja uma lei específica que autorize ao poder público não só encampar o serviço público com o término da concessão do serviço ao particular, mas também que autorize o pagamento da indenização devida, sem a qual não há que se falar em encampação. A encampação só pode acontecer mediante o prévio pagamento da indenização, sem a qual a encampação não acontece. Ou seja, o serviço só será retomado, só será efetivamente encampado pelo poder público após o pagamento da indenização. Antes do pagamento da indenização, a concessionária se mantém prestando o serviço. Artigo 38. A inexecução total ou parcial do contrato, ou seja, o poder concedente declara, porque o critério é dele, que o contrato não foi executado de maneira total ou parcial. Embora esteja escrito a critério do poder concedente, os índices de verificação de execução total ou parcial são cláusulas essenciais do contrato de concessão. Ou seja, o poder concedente precisa identificar uma falha, precisa identificar a inexecução total ou parcial nos termos do contrato e, com base nisso, vai declarar o contrato caduco, vai declarar a caducidade da concessão, ou seja, vai rescindir, por favor, o contrato. Lá na Lei 8666, chama rescisão contratual por culpa da pessoa contratada. Caducidade significa que a concessionária que prestava o serviço não cumpriu adequadamente o contrato e, após um processo administrativo em que se identifica que houve inexecução total ou parcial do contrato, o poder público declara o contrato terminado por culpa da concessionária. Ok? E está escrito lá no parágrafo 1º quais são as situações em que a caducidade pode ser declarada. Então, simplesmente, quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, quando a concessionária não cumprir alguma cláusula contratual ou não cumprir a lei, quando a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. Lá no Amapá já decidiram que o apagão aconteceu por caso fortuito ou força maior, justamente para evitar a perda da concessão. A concessionária pode perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais, ou seja, se ela não tiver mais condição de prestar o serviço, isso impede a continuidade do serviço por culpa dela. O risco administrativo, o risco empresarial é todo da concessionária. Se ela, por acaso, perder suas condições de realizar o serviço, o contrato deve ser terminado. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações e a concessionária não atender intimações do poder concedente para regularizar a situação. E a concessionária não atender a intimação do poder concedente para em 180 dias, apresentar documentações, etc.
Parágrafo 2º, a declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida de verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. No Brasil, nós temos o direito ao due process of law, que é tanto para processos judiciais quanto administrativos. A perda, a cassação da concessão deve acontecer mediante processo administrativo em que a caducidade será apresentada como uma penalidade à concessionária. Ela terá o direito cassado por culpa dela. Se ela não tivesse realizado nada fora das disposições legais ou contratuais, ela continuaria exercendo a prestação de serviço concedido. Porém, como num processo administrativo, em que foi assegurado a ela o direito de ampla defesa, ficou caracterizado que ela fez alguma coisa errada, que não deveria ter sido feito, a caducidade do contrato importa ser declarada e ela deixa de ser concessionária a partir daquele momento e eventuais perdas e danos deverão ser assumidas pela concessionária. Parágrafo 3º. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicar à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para enquadramento nos termos contratuais. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo. No caso da encampação, há indenização porque a prestadora de serviço público não fez nada de errado, houve uma decisão discricionária do poder público de encerrar o contrato. No caso da caducidade, a caducidade é imposta, o contrato é encerrado por culpa da concessionária. E se não tivesse feito nada de errado, não haveria declaração de caducidade, e como ela fez algo errado, ela deve arcar com as perdas e danos decorrentes do erro que ela cometeu. Parágrafo 5º, a indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do artigo 36 desta lei e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária. A gente volta para o artigo 36 daqui a pouco. Declarada a caducidade, não resulta para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação a encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. Artigo 39, o contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente mediante ação judicial especialmente intentada para este fim. Ou seja, lá na Lei 8666, quando fala que vai haver a rescisão do contrato administrativo de prestação de serviço, de fornecimento, de empreitada, de tarefa, ou seja, quando fala de rescisão, o termo rescisão significa tanto o poder público rescindir o contrato por culpa da pessoa contratada, quanto a pessoa contratada rescindir o contrato por falta de pagamento, por exemplo, da administração pública. Aqui na lei de concessão de serviço público, quando a rescisão do contrato por culpa da concessionária, não chama rescisão. É uma rescisão, sem dúvida alguma, mas chama caducidade. Nessa lei, rescisão significa exclusivamente a possibilidade da concessionária chegar ao poder público e falar assim, poder público, houve um descumprimento das normas contratuais pela administração pública e porque houve esse descumprimento das condições contratuais pelo poder público, o poder público não está cumprindo o contrato, eu entrei com essa ação judicial e peço a rescisão do contrato por meio judicial. E enquanto não houver a decisão judicial do término da concessão, a concessão deve ser mantida. Rescisão aqui, então, só pode, nessa lei, é o termo técnico da concessionária para o poder público. E, no caso da caducidade, também é rescisão lá na Lei 8666, mas a caducidade é a determinação do encerramento do contrato por culpa da concessionária. Voltando aqui para a rescisão por culpa por descumprimento de cláusulas contratuais pelo poder público, lembrando, o poder público não paga nada no contrato de concessão. Não há lá na Lei 8666 é muito comum haver o pedido de rescisão contratual
porque o poder público não pagou pela prestação de serviço, não pagou pela entrega da mercadoria. Aqui, no contrato de concessão, o concessionário ele é remunerado pelos usuários do serviço público. Ele cobra a tarifa de quem usa o serviço público. O poder público, em regra, pela lei de concessão, não paga nada para a concessionária. Porém, a concessionária ela tem o direito de revisão do reajuste anual do valor das tarifas. E caso o poder público não autorize o reajuste das tarifas, isso é um motivo, por exemplo, para declarar a rescisão do contrato. Porém, eu acho que nenhuma concessionária de serviço público faz isso, porque os contratos de concessão, em regra, são altamente lucrativos para as concessionárias. De modo que, em vez de ela pedir uma rescisão do contrato mediante ordem judicial, ela provavelmente vai entrar com uma ação judicial pedindo ao juiz que determine o reajuste das tarifas. Algo que também não precisa acontecer no Brasil, porque no sistema regulatório, esses reajustes eles são requeridos às agências reguladoras, que costumam autorizar ou determinar o reajuste das tarifas, independentemente do Poder Judiciário. Mas, ainda assim, se houvesse necessidade de ação judicial, se eu fosse uma concessionária de serviço público, estaria muito mais voltado a obter uma ordem judicial para reajustar o preço das tarifas, dos preços públicos, que, sem dúvida alguma, torna o contrato de concessão muito mais lucrativo do ponto de vista do empresário. Eu não consigo pensar agora em nenhum descumprimento do contrato de concessão que poderia ser levado pela concessionária a terminar judicialmente o contrato. Eu realmente não consigo imaginar uma situação dessa. É muito mais interessante para a concessionária e, por uma questão de proporcionalidade, de ponderação, o próprio judiciário vai se mobilizar muito mais no sentido de regularizar o cumprimento das normas contratuais do que terminar o contrato, porque isso geraria muito mais dano para a concessionária do que regularizar o contrato de concessão. Gente, pelo horário, eu acho que a gente não tem mais tempo hoje, podemos encerrar o estudo sobre a lei de concessões agora. Caso haja alguma dúvida, caso haja alguma questão, por favor, eu peço que comuniquem, seja por áudio, por vídeo, por sinal de fumaça, pelo chat. Eu estou à disposição. Na aula que vem de quinta-feira, nós podemos já podemos ir para a legislação relativa à parceria público-privada, que é uma modalidade de concessão administrativa, é uma espécie de contrato de concessão. Então, nós vamos dar continuidade às concessões ou ao estudo das concessões agora na modalidade de parceria público-privada, aliás, no tipo de concessão, parceria público-privada, e temos duas modalidades, a administrativa e a patrocinada. Eu acho que essa lei nós teremos tempo suficiente na aula que vem para tratar das parcerias público-privadas. E com isso nós teremos mais uma aula na quinta-feira que vem, terça é feriado municipal aqui em Campinas, não teremos aula, e provavelmente será a nossa última aula do semestre. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu encerro a gravação a partir de agora e agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado.